Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Belezinha com você? Como é que vocês estão? Sabe aqui, ó, vou dar 2 segundos, mas é só 2, para você ir correndo pegar teu caderno, lápis, caneta e borracha, para quê? Para anotar, meu pequenino, para anotar, minha pequenina. A aula que vai ser trabalhada hoje é muito importante. Sempre tenha em mãos o seu caderno, o lápis e a caneta. Borracha também, mas para você que quase não erra, quase não vai usar a borracha. É importante que você anote as suas dúvidas, anote tudo que tiver negritado, destacado aqui. Ficou com dúvida? E agora? Eu não entendi. Tem a sala Google, vai lá no Classroom, pergunta pro professor, coloca no... poste lá no mural. E é assim que a gente faz a aula Paraná, beleza? Vamos lá então? Vamos começar, meus queridos? Bora lá! O objetivo da aula de hoje é ler versos ou poemas, analisar os significados do texto, reconhecer os efeitos e sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagem. Você lembra o que são figuras de linguagem? Você está lembrado disso? Não? Tá, claro que tá! Na aula de hoje você vai relembrar algumas figuras de linguagem, vai aprender figuras novas. Então, preste atenção. Eu quero ver como que você está na observação. Então, você é um bom observador ou observadora? Vamos então observar essas imagens na sequência, hein? Preste atenção. Olhe com calma cada uma delas. É uma sequência. Temos aqui 2 imagens. Observe o que nós temos na primeira imagem e na segunda imagem. O que nós temos ali? Já observaram? Olha, o que está representando? Primeira imagem 1 e imagem 2. Próxima imagem. Observe. E essa? 2 imagens também um pouco diferentes. Observem a coloração delas. Será que ela auxilia a gente a compreender algo? O que efetivamente tem nelas? Voltar na anterior, observa. Aqui, o que será que está representando? E do outro lado? E essas outras? Pensaram? Já, né? Então vamos para uma atividade tranquilinha, para a gente aquecer. Vamos lá. O que você pode perceber, ou melhor, o que você pode perceber observando os elementos que compõem as imagens? Mais uma vez eu vou voltar para vocês observarem, daí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tá lá, olha só. Primeira imagem é essa, o que tem uma de cada lado. Segunda imagem é essa, o que tem uma de cada lado. Observem. E agora é com você a atividade. Pense e vai lá.
olha aí! Voltando para corrigir. Corrigir o quê? Você sabe de tudo. Esperto que é, rapidamente percebeu que aquelas imagens estão fazendo o que com a gente? Demonstrando sentidos opostos. Viram lá o que nós tínhamos? Sol, lua. O que representa o sol e a lua de maneira geral? Noite e dia, ou melhor, dia e noite, né? Sol, dia, lua, noite. E a outra? Gelo, fogo, frio e calor. São as sensações que estão representadas ali. Lembram que a imagem também do gelo era meio azulada? Lembram que a imagem do fogo era amarelada? Sensações que são transmitidas para nós por meio da imagem. E será que eu consigo fazer isso num poema? Será que os poetas, os músicos, os compositores em geral conseguem fazer isso utilizando o nosso alfabeto? Vamos ver? Acabamos de encontrar aqui quem? Gregório de Matos Guerra. Poeta lá atrás, lá dos anos 1600, bem antigo, né? No tempo do Brasil Colônia. Esse poeta conseguiu desenvolver em seus poemas várias figuras de linguagem que têm este sentido que nós acabamos de ver nas imagens. Vamos observar essa estrofe, que é linda por sinal. Vem comigo e acompanhem lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. E aí, perceberam o que nós vimos nas imagens anteriores? As ideias contrárias? Aqui você vai ver também ideia contrária. Olha, quando o poeta fala sol, noite escura, dia, ele está utilizando das ideias opostas para criar sentidos. Já se ligou, né? Claro que se ligou, estudante. Vocês são espertos. Vamos lá. Olha só onde aparece a figura de linguagem que nós estávamos falando aqui. Eu já falo sobre ela, já dou o nome dela. Vejam só então, quando o poeta utiliza no poema sol e lua, ele se opõe ao quê? À noite escura. Quando utiliza tristes sombras, ele está se opondo ao quê? À formosura. Contínuas tristezas se opõem à alegria. O poeta, então, ele trabalha com ideias opostas do seu poema. E para que ele faz isso, professor? Para auxiliar no efeito de sentido que ele quer transmitir. Vejam só, hein? Espertinho esse poeta, né? Não só ele. Outros e outras também fazem isso. Vamos lá, continuando, vamos ver o que é então essa figura de linguagem que eu estou falando aqui. Quando o poeta ele recria essa passagem do tempo, ele está demonstrando o quê? A brevidade da vida. Então, quando fala que depois do dia vem a noite escura, é a vida que acabou. É o término, a passagem do tempo, a brevidade do tempo. Vejam, depois da luz segue a noite escura. Passou, foi, ficou para trás. Então o tempo é breve. Aproveite o momento teu. Aproveite o que você tem que fazer. Porque a vida é passageira. Esse recurso linguístico tem um nome. É uma figura de linguagem. E que tem o nome de antítese. Ouviu? Aqui agora. Presta de novo. Antítese. Que nome esquisito, professor! Por que é antítese? Pense na formação da palavra. O que significa anti? Isso! Viu? Você foi rápido aí, hein? Contrário, isso aí, anti é contrário. E tese, que é tese ali, né? Mas é tese. Tese é o quê? Ideia. Então, anti-contrário, tese, ideia. Juntando, nós temos... contrário, ideia? Não, ideia contrária. Por isso que é antítese. São ideias contrárias que o poeta quer desenvolver no seu poema, para trazer mais sentido. Para quem? Para nós, para você. A gente compreender a maravilha que é a poesia e as cantigas. Agora eu quero ver a sua criatividade. Nesse exercício,
você vai ter que pensar um pouquinho. Mas sei que você dá conta, você é esperto, você assiste a aula Paraná, você está fazendo as atividades em casa, lá no Classroom, com o seu professor. Então aqui, com os sinais de pontuação, crie antíteses. Como assim? Utiliza frases, pontua, dando ideias contrárias. Será que é possível? Claro que é! Vamos lá? Agora é com você! Faz aí! Rapidinho você, hein? Bom, aqui eu vou mostrar algumas possibilidades. Você pode ter feito diferente, não há problema algum, é apenas possibilidade. Observe então, estudar, estudar. Perceberam a diferença do sentido? É ótimo. É ótimo. Acho que não foi tão ótimo assim não. Então lá, vamos comigo lá. A pontuação sentido... Opa, professor! A pontuação indica sentidos opostos. Certeza e dúvida, perguntar, dar uma ordem. Nós conseguimos fazer esse sentido aparecer no nosso texto quando a gente utiliza esses sinais de pontuação, quando nós conseguimos organizar as ideias contrárias. Viu que não é tão difícil assim? Qualquer um pode utilizar. Tente outras em casa. Vai lá, brinque com o seu coleguinha, com o seu irmão, com a sua irmã. Fale uma coisa, tem que falar outra coisa contrária. Crie antíteses do dia a dia, certo? Vamos continuar, meu querido? Então, as figuras de linguagem são recursos linguísticos utilizados para criar efeitos e sentido. Elas não seguem a norma padrão, os verbetes, dicionário, nem as regras gramaticais, porque o objetivo de seu uso é expressar a sensibilidade, a emoção e a criatividade de quem as utiliza. Isso é figura de linguagem. Nós estamos usando o sentido figurado. Quando eu utilizo a figura de linguagem, eu não estou utilizando aquele sentido dicionarizado. A isso nós damos o nome de conotação, que é o sentido figurado das palavras. Já o sentido que é o dicionarizado, aquele que você vai ter mais objetividade na fala, é o sentido denotativo, é a denotação, beleza? As figuras de linguagem estão no campo da... Isso! Conotação! Meu ouvido é bom, hein? Eu ouvi você falando aí em casa. Vamos continuar? Agora,
Aqui nós temos uma outra atividade para você demonstrar o seu conhecimento. Vejam lá, quais figuras de linguagem estão presentes nos enunciados? Justifique. Letra A. A vida como sempre sofrida, mas enfim tem que ser vivida. Relendo. Preste atenção no som. Ó, dica. A vida como sempre sofrida, mas enfim tem de ser vivida. Próxima. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. 2 versos estão presentes para vocês ali. Agora é com você. Eu sei que você é esperto, você é esperta e vai dar conta. Faz aí, que daqui a pouco eu volto. Voltei, viu? Mandou ver. Não foi difícil. Exigiu um pouco de você, mas o professor deu uma dica, som, figura sonora, Vamos ver ali? Então, olha, a vida como sempre sofrida, mas enfim, tem de ser vivida. Aqui nós temos a figura de linguagem chamada assonância. E o que é a assonância? É a repetição de vogais. Nesse caso, a vogal repetida é a I. A sonoridade vai sugerir o quê? A continuidade. Olha lá, a vida como sempre sofrida, mas enfim tem que ser vivida. Então a repetição, a continuidade de algo. Vamos à letra B? Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. É o The Voice? Não, não é. Opa, esqueci, troquei o programa. Aqui nós temos o quê? A antítese, acabamos de ver na aula. O que nós temos aqui então? Observe que tenho lembro e esqueço. Quando eu utilizo lembro e esqueço, eu não, né? Renato Russo, compositor da música, ele utilizou lembro e esqueço, ele fez a antítese, ideias contrárias para representar o seu sentido que ele quis passar para nós e que foi bonito. A música é legal, hein? Vamos para a próxima? Acompanha lá comigo, olha lá! Como você já está muito ligado aí, tá bom pra caramba, nós vamos fazer o que agora? Mais uma atividade! Figura de linguagem é o que não falta para nós, não é? E você tá ligado, está assistindo, está acompanhando as aulas, então está sabendo de tudo. Veja aqui esse próximo exercício. Quais figuras de linguagem estão presentes nos enunciados? Justifique. O sândalo perfuma o machado que o feriu. Legião Urbana. Os seus olhos são espelhos d'água brilhando você.
do Beto Guedes. E a última, fia, fio a fio, fino fio, frio a frio. Tranquilo, né? Quais as figuras de linguagem que aparecem ali? Vejam e justifique. Vou dar aquele tempinho esperto para você pensar. Vai lá que eu fico aqui. Fácil, né? Bom, não tão fácil assim às vezes, mas para você é tranquilo. Vamos corrigir? E aí? Achou tudo? Olha a primeira. Quando nós falamos que o sândalo perfuma o machado que o feriu, aqui nós temos a figura de linguagem chamada personificação. Ô, professor, o que é personificação, professor? Meu querido, a personificação ela ocorre quando nós temos uma característica de um ser que não é humano, que não é animado, uma característica de um ser humano, de um ser animado. As paredes têm ouvidos. A parede não tem ouvido, mas significa que alguém está ouvindo atrás de nós, ali, em algum cantinho. Isso é personificação. Também tem um nome, prosopopeia. Que nome garboso, né? Que nome chique. Só para dizer personificação. Aqui, por que é personificação? Ora, o sândalo é uma madeira. Quando o machado bate ali para quebrar, ele está ferindo o sândalo. E o sândalo, ele não vai perfumar o machado. O machado vindo, perfumar, perfumou. Não, né? Bom, seguindo lá. Os seus olhos são espelhos d'água brilhando em você. Aqui tem a metáfora. Seus olhos são espelhos d'água. E a última é a literação. A repetição do fonema fe. Sabia que você ia detonar todas. Tá comigo? Tá tranquilo. Vamos lá? Vamos continuar então? Vamos retomar o que tu viu hoje? A aula hoje foi boa, né? Ângela, lemos estrofes e versos de poemas e de letras de canções. Reconhecemos a antítese e os efeitos de sentido que se produz no texto. Revimos as figuras de linguagem, metáfora, personificação, aliteração e assonância. Bastante coisa, não para você que é esperto. Fico por aqui, até a próxima. Fui!